Olá, rubro-negros! Estamos começando mais um episódio do podcast sobre o Mengão. Vamos conversar um pouquinho sobre o jogo entre Juventude e Flamengo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O Flamengo venceu, vem de boas vitórias, vem de boas atuações e agora o Flamengo volta a jogar fora de casa, vai jogar no Rio Grande do Sul contra o Juventude. Vamos comentar um pouquinho sobre o jogo. Então, bem-vinda, Mariana. O que a gente comentar sobre esse confronto entre Juventude e Flamengo? Bom, a expectativa sobre esse confronto é que o Flamengo volte a vencer novamente no Campeonato Brasileiro, apesar do Juventude ser uma boa equipe que está se desempenhando bem e conseguindo ótimos resultados. O Flamengo tem sim a obrigação de vencer. Sabemos que jogar no estádio do Juventude sempre é uma tarefa complicada e que o Flamengo historicamente não vai bem. Então, mas apesar disso, mesmo desfalcado, mesmo acima de todos os problemas que o Flamengo tem, acho que a gente pode considerar o Juventude um dos times mais fracos do Campeonato Brasileiro, apesar deles estar bem até atualmente. Mas o Flamengo, quando a gente olha lá no início do campeonato, quando a gente olha 6 pontos, tanto em casa quanto fora, a gente com certeza coloca o resultado contra o Juventude, apesar da gente saber que jogar no Rio Grande do Sul contra eles é sempre complicado. Mas se o Flamengo quer ser campeão, ele precisa vencer, principalmente de uma equipe que está vindo de grandes vitórias, por exemplo, contra a Fluminense, Bahia, Grêmio e um ótimo resultado contra o Atlético Paranaense fora de casa. Então, a expectativa é que sim, o Flamengo consiga mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Todo jogo do Flamengo, nessa época de Copa América, com tantos desfalques que o Flamengo tem, todo jogo será difícil. Porque não basta os desfalques que o Flamengo tem por causa da Copa América, os jogos das seleções. O Flamengo também tem outros jogadores lesionados, como Everton Cebolinha, o jovem Igor Jesus. Então, todo jogo do Flamengo vai ter desfalques. O Bruno Henrique, agora, pelo jeito, é mais um possível desfalque para o jogo contra o Juventude. Então, todo jogo do Flamengo vai ser difícil. E tendo todas essas circunstâncias só aumenta mais ainda essa dificuldade. E o jogo do Flamengo, e o Flamengo jogar contra a Juventude lá no Rio Grande do Sul sempre é um jogo complicado, um jogo difícil. Eu lembro que nas últimas vezes que o Flamengo jogou lá, o Flamengo não conseguiu bons resultados, o Flamengo empatou, o Flamengo perdeu há alguns anos atrás, quando choveu demais. Então, o Flamengo sempre tem dificuldade nesses típicos jogos em que o Flamengo é o favorito, mas o Flamengo acaba se complicando muitas das vezes nessas partidas e a gente torce e fica aqui na espera que o Flamengo dessa vez não faça isso, que o Flamengo continue demonstrando um bom futebol que vem fazendo ultimamente e consiga mais um bom resultado nesse Campeonato Brasileiro. Bom, sobre o histórico do confronto, a gente está falando do Flamengo contra o Juventude, o Flamengo, no caso, fora de casa. Nos últimos, por exemplo, o Flamengo não vence o Juventude, tem 27 anos que o Flamengo não vence o Juventude como visitante. Durante desses anos todos, o Flamengo enfrentou o Juventude, por exemplo, 12 vezes como visitante. Foram 6 vitórias do Juventude e 6 empates. A última vitória do Flamengo aconteceu em 1997, curiosamente, no ano que a gente nasceu. Bom, a última vez, por exemplo, que o Flamengo enfrentou o Juventude como visitante foi em 2021, e eu acho que todo mundo lembra... Quem nasceu? Pois é, a última vez que o Flamengo venceu o Juventude foi em 2021, e na ocasião é sempre bom lembrar que foi aquele jogo onde simplesmente o campo era um lago e não tinha absolutamente condição nenhuma de jogo, e mesmo assim o jogo continuou, o Flamengo perdeu com um chute de fora da área espetacular do adversário, sempre bom destacar isso. O Flamengo perdeu, era início do Campeonato Brasileiro naquela época, então a expectativa, inclusive para o jogo de quarta-feira, é que chova durante o dia, principalmente da manhã, e na parte da tarde e na parte da noite é que o tempo esteja melhor, com pouca chance de chuva, mas vai estar bastante frio. Bom, sobre os desfalques, sabemos que o Flamengo temos de desfalques, o Flamengo tem o Varela, Vina, De La Cruz, Arrascaeta e Pulgar defendendo suas seleções na Copa América. Jogadores lesionados temos o Cebolinha, o Igor Jesus e o último, o Bruno Henrique, que sofreu um trauma
acho que foi no pé, e ele tá fora da partida. O Flamengo tenta recuperar ele para o jogo do final de semana. Então, é isso. O Flamengo tem, além disso, acho que são 8, né? 8 jogadores que o Flamengo tem de desfalques. Pro lado do Juventude, por exemplo, os jogadores que tomaram cartão amarelo na última partida contra o Palmeiras é o Gabriel, goleiro, e o Zé Marcos, zagueiro, são desfalques certos no Juventude. Pendurados, eu acho que é importante destacar isso, principalmente porque o Flamengo tem uma posição em que tem 2 jogadores desfalcados, que é o Léo, que é pendurado, melhor dizendo. O Léo Ortiz está pendurado com 2 cartões amarelos, assim como o Alan. E o Flamengo, que já não tem o Pulgar, precisa se preocupar, porque os 2 jogadores que podem jogar por ali, além, obviamente, do Igor Jesus, que também está lesionado, os 2 jogadores que podem jogar por ali, principalmente de primeiro volante, estão pendurados, e caso ambos tomem cartão amarelo, ficarão de fora do jogo do final de semana, que, se não me engano, é contra o Cruzeiro. Bom, escalações. Eu acho que é bom a gente falar sobre a escalação, já que o Bruno Henrique tá fora. A escalação do Flamengo é Rossi, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira como dupla de zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda. Como volante, teremos o Léo Ortiz e o Gerson. E no trio de meio campo, teremos Lohan, Vitor Hugo e Luiz Araújo. Como centroavante, o Pedro se mantém na equipe. Pelo lado do adversário, o Juventude entra em campo com Matheus Klaus, João Lucas, Danilo, Rodrigo San, Alan Ruschel, Kaique, Jadson, Nenê, Lucas Barbosa, Eric Farias e de centroavante Gilberto. Falando aqui sobre a escalação do Flamengo, você vê que se o Vitor Hugo vai jogar de titular, começar a partida, é possível, por exemplo, que o Gerson jogue de meia pela esquerda, que ele já jogou no Flamengo assim, e o Vitor Hugo seja camisa 10 com o Luiz Araújo sendo o ponta ou meia pela direita. Porque ultimamente o Gerson vem jogando ou de volante, segundo volante, ou de meia pela direita. Mas é possível que dessa vez, e eu acho que essa é a melhor possibilidade, eu acho que é o melhor para os jogadores que vão estar em campo, porque eu acho que o Gerson joga melhor ali de... Mas eu acho que o Gerson será segundo volante, porque o Flamengo já tem o Lohan e o Vitor Hugo, e o Luiz Araújo. Então, a chance, repensando bem... tem o Lohan. Pois é, o Lohan será o camisa 10, o Vitor Hugo provavelmente vai ser quem vai jogar pela esquerda, o Luiz Araújo pela direita e o Gerson de segundo volante. É uma coisa que me incomoda muito, por exemplo, nessa equipe, é a quantidade de canhotos que o Flamengo terá. Esse é um problema se a gente for pensar que absolutamente ninguém vai jogar pela esquerda, no caso, sendo um destro. Por exemplo, o Lohan é canhoto, certo? Vitor Hugo, canhoto. O Luiz Araújo, canhoto. Gerson, canhoto. Então, isso me preocupa, porque todos os jogadores que podem jogar no meio-campo do Flamengo pelo meio-campo, no caso, todos são canhotos. Todos que podem jogar naquele setor ali vão estar com a perna contrária. E sim, antigamente era um bom sinal você ter, por exemplo, um canhoto jogando pela esquerda. Por quê? Porque ele chegava na linha de fundo. Só que o futebol mudou muito. E hoje, quem joga pela esquerda geralmente é um destro para ele cortar por dentro. E o Flamengo não terá um destro. Eu me enganei, errei aqui feio. Nem me liguei que o Alan não tá entre os titulares. Que quem vai jogar, as opções ali de volante é o Léo Ortiz e aí o Gerson. Não me liguei nisso, não prestei atenção, admito. Tinha entendido que o Alan ia jogar de volante, que na minha opinião o Flamengo era melhor. Se o Flamengo jogasse com Léo Ortiz e Alan, caso o Tite não queira poupar ninguém, eu acho que Alan e Léo Ortiz era a melhor opção para jogar de volantes. E o Gerson jogar de meia pela esquerda com o Lohan sendo camisa 10. Porque realmente eu não me liguei nisso, não prestei atenção. Vitor Hugo jogando de meia pela esquerda ou o Luiz Araújo jogando de ponta pela esquerda, eu não acho que é a melhor opção. São 2 jogadores que jogam melhor pelo lado direito do que pelo lado esquerdo e ainda tem a questão de serem canhotos. Nessa parte aí eu não concordo muito então, com isso. Eu não colocaria o Vitor Hugo no time principal, não. Eu colocaria o Alan, formando dupla de volante com o Léo Ortiz, e o Gerson seria o meu ponta esquerda, porque o Gerson consegue jogar muito bem por ali.
Então, essa seria a minha escolha. Mas o Tite optou pelo Vitor Hugo, então o que nos resta é respeitar. É claro que a gente não sabe também as questões de física, né, Do lesões Alan. de jogador. A gente não sabe como os jogadores estão fisicamente. Quem sabe é o Tite, a comissão, o staff do Flamengo, né, a comissão médica do Flamengo. Eles sabem como está a situação de cada jogador. A gente não sabe. A gente comenta assim, de fora, sem saber mesmo. É que, como eu falei, é que se fosse, na minha opinião, eu colocaria o Gerson de ponta esquerda ou meia pela esquerda para jogar Léo Ortiz e Alan. Acho que seria o melhor, pensando nas características de cada jogador e até por ter muito, ficando com muitos canhotos mesmo no meio campo. Eu acho que isso provavelmente pode até acontecer, mas isso vai ser provavelmente no segundo tempo, quando o Alan com certeza vai entrar em campo. Bom, sobre palpites para a partida. Qual o seu palpite, Mayara, para Juventude versus Flamengo? Olha, um jogo difícil, mas como eu botei vitória do Flamengo contra o Fluminense, que era um jogo que eu achava que o Flamengo não iria vencer, apesar da fase ruim do nosso rival, então eu vou botar, tô na dúvida aqui entre 1x0 e 2x1, mas eu acho que o Flamengo ganha de 2x1 do Juventude. Bom, o meu palpite também é 2x1. Acho que o Flamengo vai sofrer novamente, porque eu já falei que jogar no Rio Grande do Sul contra o Juventude sempre é uma tarefa complicada para o Flamengo historicamente, e eu não espero que seja diferente, principalmente porque o Flamengo estará desfocado. Eu espero que o Flamengo não pense no Juventude como é um adversário mais fraco, então a gente pode ganhar a qualquer momento. Não, espero que o Flamengo continue jogando como ele está jogando com esses jogadores durante a Copa América. Então eu espero de verdade que o Flamengo vença por 2x1 com o Juventude. Então, se o Flamengo ganhar, a gente se mantém na liderança. Se a gente perder ou empatar, a gente pode ser ultrapassado pelo Botafogo. Mas a expectativa é que o Flamengo vença o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Se vai acontecer, a gente não sabe, mas a gente espera que sim.